Frutos do Espírito Santo. Este é o tema aqui do devocional de hoje e eu quero convidar você para olhar a escritura de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O irmão Brana falou um pouco sobre os frutos do Espírito na mensagem Hebreus capítulo 3, pregado no dia 1º de setembro de 1957. E a partir do 41 adiante ele começou a descrever sobre isso. Ele pregou uma sequência de mensagens sobre a carta de Paulo aos Hebreus. Por isso estamos há um tempo aqui falando desses títulos. Ele pregou a parte 1, capítulo 1, depois 2º, dividido em 3 partes, e o capítulo 3 também tocando em alguns pontos aqui. E no parágrafo 41 desta mensagem, ele diz: eu já vi pessoas gritarem que o mais alto que podem gritar, e se pudessem roubariam até o ouro do seu dente. Ele estava dizendo de exemplos porque ele viveu um período muito conturbado da igreja cristã americana, onde os dons haviam se manifestado e havia muitas pessoas fazendo e trazendo consigo em seus ministérios manifestações, e diziam que quando aquilo era feito, aquilo era prova cabal de que o Espírito Santo estava ali. Então, para um grupo de pessoas, quanto mais você gritasse, aquilo mostrava que o Espírito Santo estava em você. Então, está dando exemplo disso. Eu já vi pessoas gritarem o mais alto que podia gritar, crendo também, fazendo a sua adoração, crendo que aquilo era Deus, mas se pudesse, roubaria até o ouro do seu dente. Sim, Senhor. Já vi pessoas falarem em línguas como se estivesse derramando ervilha num couro de vaca seco. São bondosas, são honestas quanto estão mascando um fumo no canto de suas bocas, e se elas pudessem, elas cortariam você. Sabe, as manifestações são algo sempre muito melindroso na história da igreja, porque não podemos generalizar estas coisas, ou olhar para isto e dizer, olha, a evidência é esta, afirmando ou através de um grito, ou através de uma emoção maior, de um cantar, de um dançar no espírito, de uma língua estranha. Pare um pouquinho e reflita comigo quantas pessoas você já viu que manifestam esses dons, que fazem essas coisas, que Deus opera isto através dos dons em suas vidas, mas que são, na verdade, pessoas difíceis de você se relacionar com elas, pessoas até mesmo de moral questionável às vezes, e que saem dizendo, não, eu tenho comigo o Espírito Santo. E isso, eu sempre digo, é o que leva muitas pessoas a desacreditarem do Evangelho, a questionarem a integridade até mesmo da Bíblia. Eles dizem, bom, se for para ser crente deste jeito, porque vai na igreja, professa dons e fala línguas estranhas, mas no outro dia está fazendo as piores coisas que nem ímpios fazem. E as pessoas entram em contradição, em dúvida, mas como é que pode isso? Se está com o Espírito Santo, se isso é evidência do Espírito Santo, cadê então o resultado disto fora da igreja? Porque é muito fácil agirmos como cristãos, assentados dentro da igreja, nos comportarmos ali dentro, sabe, adquirirmos, uma roupagem cristã e uma vestimenta cristã e um semblante cristão, mas a coisa é quando você sai ali de dentro. Como é que você é ali fora? Como você é no percurso até a sua casa? Como você é no tratamento com os seus amigos no trabalho?
como você é com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos, porque ali veremos realmente se esta obra do Espírito Santo é genuína, é real, se ela é realmente verdadeira em você ou você está fabricando aquilo, o que é muito comum, infelizmente, no mundo cristão hoje, pessoas que dizem para você: eu sou cristão, o Espírito Santo habita em mim, sou um homem chamado por Deus, mas são na verdade chamados para fazer escândalos, agindo fora da vontade de Deus, descumprindo princípios. Ele disse: olha, as pessoas estão indo nisso, no 42, então tudo depende de Deus, ele faz a escolha, ele reúne as coisas, e essa é a maneira que é. Se sua vida é comparada com os frutos da Bíblia, você tem uma concepção muito boa. Se o seu espírito está testemunhando do Espírito dele, de Deus, que vocês são filhos e filhas de Deus, embora o mal tenha se afastado e tudo se fez novo, e você está vivendo em amor, e você tem paz e graça, e assim por diante, você está se aproximando do reino. Então, por que a vida que está em você não está produzindo o tipo de vida cristã, então? Tudo isso aconteceu, você mudou, separou amizades e tudo isso, mas ainda falta alguma coisa. E aí, às vezes, por ter um dom manifestado, acredita-se: não, isso daqui é a prova de que o Espírito Santo está comigo. E os dons devem ser vistos por nós como um presente que Deus dá ao homem e à igreja. Aquilo dali, você toma aquilo nas suas mãos e você administra aquele dom que Deus deu. Agora, alguns fazendo disto um palanque para a fama, alguns fazendo disto uma máquina de gerar dinheiro, orando pelas pessoas e cobrando por isto, e fazendo tantas outras coisas, cobrando para entregar uma profecia. Deus dá o dom ali de saber se relacionar com as pessoas e de pregar, e ele vai ali e vive, faz ali uma carreira em cima daquilo, né, por assim dizer, e você vai vendo que cada um vai administrando este dom de uma forma. Agora, o que vai evidenciar, para voltarmos aqui, que há um fruto genuíno do Espírito Santo é o que você está gerando através disso. Qual é o resultado disso? Ele disse: olha, se você diz, oh aleluia, eu falei em línguas, aquilo não vai significar nada ainda. Não tome coisas precipitadas. Espere aí, aquilo ainda não significa nada. Porque ele chegou a citar mesmo um exemplo em uma outra mensagem, não nessa, de uma experiência que ele teve na África, quando esteve ali pregando nas suas viagens missionárias. E estando lá pregando, ele vivenciou uma experiência de um grupo de pessoas que estavam no culto, que falaram línguas estranhas, e o outro veio e interpretou, e aquilo estava correto. Mas quando saiu dali, era o ritual dele, o costume deles ali, e eles pegaram ali uma caveira humana, um crânio humano, e ele ficou olhando aquilo, e pessoas tomando ali, sabe, até mesmo sangue naquilo dali, coisas totalmente fora do que um cristão nunca em sã consciência faria. Mas para você entender que estas coisas estão aí, ele teve uma experiência de um homem, a primeira vez que ele viu aquilo, aqueles homens entraram numa reunião, falaram ali línguas estranhas, ele ficou maravilhado daquilo. E ele foi conversar com um homem, e quando conversou, disse: olha, se há um cristão genuíno, verdadeiro, é este homem. Ele é honrado, ele está aqui fazendo, olha, há uma vida por trás dele que sustenta este dom dele. Mas, quando ele conversou com outro que também estava ali, falando as suas línguas estranhas, interpretando, quando ele conversou com outro, ele disse: se há um hipócrita, ele está aqui agora diante de mim. Porque olha que diferença, estava ali manifestando coisas maravilhosas diante do povo, o povo glorificando tudo, mas ele estava lá em casa, traindo sua esposa, tendo um relacionamento e filhos com outra mulher, e aquela coisa toda conturbada, porém manifestando dons. Então não tome isso como a evidência do Espírito Santo, porque é muito perigoso essas coisas. Olha, quando falamos do Espírito Santo, falamos de algo puro, falamos de algo que não compactua com o pecado, não compactua com o erro, com as falhas. Ele está sempre chamando você para uma purificação. Então, ele prossegue dizendo assim, que é onde eu quero chegar com você. Olha,
Aquilo não significa nem um pouquinho mais do que se você viesse aqui, o falar em línguas ali, não significa nem um pouquinho mais do que se você viesse aqui e tocasse um acorde no violão ou algo assim. Aquilo não significa nada, embora você fale em línguas, embora você grite, corra pelos corredores, caiam lágrimas até parecer que você está descascando cebolas, aquilo nada significa, a não ser que aquela vida diária sustente corretamente aquilo. Aí é diferente. Se essas manifestações estão vindo e há uma vida que sustenta aquilo, o resultado é positivo para o reino de Deus. Cada um desses dons é gerado em favor do reino de Deus. Então você vai vendo, quando isso está alinhado realmente a uma vida cristã, olha, o resultado é maravilhoso e creio que há muitos assim em nosso país, gerando resultados verdadeiros, gerando frutos verdadeiros. Aí ele veio e diz, olha, eles estão ali, a não ser que aquela vida diária sustente corretamente, permanecendo com isso. Agora, se você faz aquelas coisas que são os dons, mais a vida, amém por isso, porque é o caminho correto. Aquilo, quando as pessoas olharem e dizer, mas esse homem, quem é este homem? E for ver sua vida, encontrarão uma vida íntegra, encontrarão um homem de oração, encontrarão um homem que ama sua esposa, uma esposa que respeita seu marido, filhos obedientes, um lar cristão, aonde o pecado não reina, onde está ali apenas o nome de Cristo sendo exaltado. Mas e quando eles procurarem saber disso e encontrar outra coisa? Encontrar um caloteiro no lugar, encontrar um homem que está fugindo, sabe, de não pagar seus compromissos, está encontrando um homem que já passou e deixou um rastro negativo por onde for. Que testemunho é esse, então? Condiz, as pessoas olham e dizem, lá, na igreja é isso, mas olha lá fora como é que é. Então, esse é o grande escândalo do dia de hoje. Infelizmente, não conseguir manter com exatidão aquilo que se fala ou faz na igreja lá fora. Os frutos têm que ser o mesmo. Eu não posso, na presença de Deus, mostrar uma coisa e lá fora outra. Lá fora outra e na presença de Deus alguma coisa. Não, temos que ser um só. Ele diz, olha, agora se você faz aquelas coisas e mais a vida, amém, isto é bom, mas você pode fazer aquelas coisas sem ter esta vida. Porque o dom foi dado, ele é dado sem arrependimento. Como que você vai administrar isto entre você e Deus? Mas isto vai ter que ser prestado contas um dia. Então, nenhum grito, nem nada como isto é evidência cabal, evidência final. Não, falou, então pronto, o Espírito Santo está ali em totalidade. Não, não é evidência cabal. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. O que ele está gerando daquilo? Há pessoas que, se Deus usá-lo uma vez, ele nem te cumprimenta mais. Isso pode ser fruto do Espírito? Ele te olhará diferente, ele será tratado como o grande ilustre da igreja, nenhum trabalho funciona mais se não for por ele. Isto é obra real do Espírito Santo, será? E o fruto do Espírito Santo não é o falar em língua. O fruto do Espírito Santo não é gritar. Este não é o fruto do Espírito. Gritar não é o fruto do Espírito. Chorar não é o fruto do Espírito. Mas o amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, fé, humildade, temperança. Estes são os frutos do Espírito. Imagine você, quantos que estão na igreja, cantam, sabe, numa unção, terminam falando em línguas, ali tem as suas manifestações diversas ali, que são genuínas e verdadeiras, que precisam estar alinhado com a vida. Não estou descrendo delas, são verdadeiras, estão alinhadas ali. Mas imagine fazer isso na igreja e voltando para casa, brigar com a esposa dentro do carro, chegar em casa, brigar com os filhos, fazer aquela tempestade, dormir brigado, separado, e no outro dia está na igreja e faz aquilo de novo. Ora, que Espírito Santo é esse que ajunta aqui e separa ali? Hein? Que cria essa divergência toda, cria essas dificuldades todas? São estes os frutos do Espírito. Agora, a razão pela qual temos estas coisas é porque gostam de fazer organizações. Para muitos não importa, importa o barulho, vão pelo barulho.
Quanto mais gritos houver, então aquilo para muitas pessoas, infelizmente, é a prova de que o Espírito Santo está ali, é porque a igreja grita muito. A igreja bagunça bastante, né? No sentido de se agitar, né? Não bagunçar de fora de ordem, não, mas no sentido de se agitar. Então aquilo dali é a prova que o Espírito Santo está ali. Mas aquilo, para ser aceito por Deus, para ser tomado como algo sério, precisa acompanhar uma vida. Precisa sair dali e aquela vida estar acompanhando. Assim como aqueles que estão ali, talvez nunca foi manifestado neles um dom, eles também não estão fora disso. Nós, como cristãos, de um modo geral, temos que entender, não é somente a presença na igreja, mas esses frutos do Espírito Santo tem que tomar a todos, não é só quem tem um dom, não, é a todos nós. Olharmos para aquilo dali e dizer, olha, eu preciso ser assim lá fora também. Eu não é só manso aqui na igreja, chorar na presença de Deus não é somente ali para o momento do culto, aquela unção te toma e você está numa atmosfera espiritual, mas você tem que produzir aquilo no restante da sua vida também. Amém? Eu espero que essas palavras te ajudem, né? Hoje é uma palavra um pouco mais, talvez mais local aqui, né, para nós, mas eu espero que aonde você esteja te ajude também, te fortaleça também. E digo sempre às pessoas, se aí onde você está, um trabalho com o seu pastor, um trabalho local aí, ajude esse trabalho, divulgando também esse trabalho aí, enviando esse trabalho para outras pessoas também aí da tua cidade, onde você está. Fortaleça o teu ministério aí, onde você se encontra, né? Eu tenho certeza que Deus te abençoará muito por isso. Se você nos ouve pela primeira vez e deseja se inscrever em nosso canal, faça isso. Acompanhe aqui as nossos devocionais pela manhã, né? Nós temos aqui o nosso trabalho pelo YouTube, temos também através do Facebook e do Instagram. Você pode, na descrição do vídeo, acessar também esses lugares, né? Ver também aí onde nós estamos colocando esses vídeos e acompanhar também, tá bom? Vamos orar agora, entregando nas mãos de Deus mais este maravilhoso dia. Querido e eterno Pai, espero, Senhor, que essas palavras possam ajudar e beneficiar também, ó Deus, algumas pessoas, irmãos, e, ó Deus, aonde esta voz chegar, que possa gerar, ó Deus, não contendas, não discussões, não estamos aqui para ofender ninguém, mas, Senhor, deixando aqui também esse destaque dentro desta mensagem, que o importante para nós é manter uma vida cristã, por onde quer que andamos. Os frutos precisam ser mostrados, Senhor. E a mansidão, a benignidade, a fé, a temperança esteja com todos nós, ó Pai. Todos esses frutos do Espírito estejam em evidência em nossa vida. Senhor, colocamos nossa saúde em Tuas mãos e que diante destas ondas de problemas, os males sejam dissipados e a nossa saúde seja restaurada. Senhor, que por onde Teus filhos andarem, que a bênção do eterno Deus os acompanhe. Este é o meu desejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.